Olá pessoal, dando sequências nos nossos conteúdos de Química, essa semana eu preparei uma atividade sobre concentração e quantidade de matéria, que é representado pelo C maiúsculo e pelo N, que é a quantidade de matéria, que é o número de mols, tá? Então, o que é essa concentração e quantidade de matéria? É a concentração em mols por litro ou molaridade, a gente pode chamar concentração em mols por litro ou molaridade, que é representado pelo M maiúsculo. Da solução vai ser o quê? Será o quê? A quantidade em mols de soluto, que é o M1, existente em 1 litro de solução. Ou seja, é a quantidade de mols que você tem em 1 litro de solução. Essa que é a concentração em quantidade de matéria, podendo ser representado por Cn ou esse M, com essa perninha puxada, igual ao número de mols sobre o volume da solução. Ou, quando você tem a massa do soluto, que é representado por M1, né, será o quê? Cn igual a M1 sobre a MM, que é a massa molar, que o exercício poderá fornecer, né, ou você tem que calcular, que eu vou dar um exemplo aqui mais adiante, tá? Vezes o quê? O volume da solução em litros, tá? Então, o primeiro exemplo aqui que tem no material de vocês é esse exercício aqui, tá? Do iodeto de sódio. Qual é a molaridade ou a concentração em quantidade de matéria de uma solução de iodeto de sódio, que é o NaI maiúsculo, que possui 45 gramas desse sal em 400 ml de solução, tá? Então, o Cn você quer determinar. O M1, 45 gramas. O volume da solução é 400 ml, só que você tem que transformar ele para litro. Para fazer isso, você divide por 1000, que vai dar 0,4, tá? E a massa molar do NaI, que é o iodeto de sódio, você vai somar a massa atômica do sódio, que é 23, e a massa do iodo, que é 127, que vai dar 150 gramas por mol, tá? Então, substituindo aqui, você tem o quê? 45, que é a massa do soluto, que o exercício forneceu, sobre a massa molar 150, vezes 0,4, que é o volume transformado em litro. Sempre tem que usar o volume em litros, tá? O exercício pode dar em ml, mas você tem que transformar para litros. Cn é igual, que é a concentração em quantidade de matéria, 45 sobre 60, que é a multiplicação aqui, 150 vezes 0,4, que vai dar 0,75 mol por litro. Ou seja, a cada 1 litro dessa solução você possui 0,75 mol de iodeto de sódio, tá? Então, essa é a fórmula para calcular a concentração em quantidade de matéria quando você tem a massa do soluto. Se você não tem a massa do soluto e ele dá um número de mols, você vai usar essa expressão aqui que é bem mais simples, que é o número de mols sobre o volume da solução. Sempre o volume em litros, tá? Agora, quando ele pede para determinar a massa, que é o último exercício do material, tá? Calcule a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar meio litro de solução 0,2 mol por litro, tá? As massas atômicas do hidrogênio é 1, do sódio 23 e do oxigênio 16, tá? Então vai usar a mesma expressão, tá? Cn igual a M1 sobre a massa molar vezes volume em litros. Só que eu quero determinar a massa. Então, o que eu vou fazer? Multiplico cruzado, vai ficar 1 vezes M1, igual a concentração em quantidade de matéria, a massa molar e os volumes em litros, tá? A massa molar eu vou determinar aqui, o do NaOH, do hidróxido de sódio. O hidrogênio é 1, eu só tenho um hidrogênio, então 1 vezes 1, 1. O oxigênio, a massa atômica dele é 16, eu só tenho um oxigênio, vai ficar 16 vezes 1, 16. O sódio, a massa atômica dele é 23, só que eu só tenho um sódio, só um Na. Então, vai ficar 23. Somando tudo aqui, dá 40 gramas por mol. Substituindo a fórmula, tá? M1 igual a Cn, que é 0,2, que o exercício deu, vezes 40, que é a massa molar, vezes 0,5, que é o volume em litros. Multiplicando, você tem 4 gramas de soluto nessa solução, tá?
Qualquer dúvida, chama no WhatsApp ou na plataforma mesmo, tá? Que estou disponível para tirar as dúvidas necessárias. Até mais.